Ô galera, tudo bem? Enfim, pra Banguense, felizmente não tá, né? A gente tá se esforçando para valorizar a imagem do clube, para valorizar a história, a memória, tanto do clube quanto do bairro, né? Tem um livro aqui, inclusive, que a gente prestigia o trabalho de quem realmente se importa com o nome Bangu, né? E o Bangu Atlético Clube. O problema é, quem está representando o Bangu Atlético Clube hoje não representa os valores e não representa o que anseia a sua torcida, tá? Parte disso é essa nota ridícula que fizeram e a gente vai ler aqui ponto a ponto, tá? E a gente vai responder a forma correta, né? A forma como que o clube está se portando agora, tá? Então a gente já está aqui no site do clube, inclusive está em excesso de vermelho, tá? Só uma coisa, o Bangu ele não é vermelho e branco, o Bangu ele é branco e vermelho, tá? Então já está errado, né? Raízes do povo, né? Como se o Bangu fosse uma planta, que não é, né? Inclusive raiz é muito genérico, muito cafona, enfim. E a gente vai ler a nota aqui, inclusive em negativo, com fundo vermelho, né? Enfim, eu não vou falar mais nada sobre isso não, tá? Já tá batido que essa arte aqui não cabe no Bangu, porque a arte prioriza a cor vermelha, e no Bangu não se prioriza a cor vermelha de jeito nenhum, tá? O Castor de Andrade, inclusive, ficou muito insatisfeito quando o Bangu ele priorizou uma camisa totalmente vermelha, praticamente, né, com listras fininhas brancas na década de 90, e mandou trocar. Enquanto que a diretoria do clube, né, faz esse tipo de coisa. Então, desconhecimento com a história e desvalorização com símbolos do clube, né, como por exemplo tirar o castorzinho da camisa atual, né, que é a camisa do fornecedor atual, botar na parte de baixo, né, como essa camisa que eu tô aqui que é de 2013. Enfim, não há qualquer tipo de valorização e respeito aos símbolos do clube, tá? Então vamos à nota, tá? Eu vou ler ponto a ponto, tá? Declarações de Paulo Autuori, tá? Vamos lá, vamos a ela. Primeiro, né? Foi com surpresa que o Bangu Atlético Clube recebeu as declarações infundadas, irresponsáveis, levianas e distantes da verdade de um empregado do Botafogo de Futebol e Regatas, Sr. Paulo Autuori, né, proferidas em determinado programa de televisão sobre a existência de colaboração financeira do ex-presidente Rubens Lopes na atual gestão do Bangu Atlético Clube. Fato imaginado, essa parte é ridícula, né? Fato imaginado talvez sob o efeito de algum alucinógeno ou clara má intenção. Primeiro, para quê? Para que usar esse tipo de tom? Para que atacar o mensageiro dessa forma? Você não atacou a mensagem, você está atacando o mensageiro. Tá? Tá errado, tá errado. Eu não deveria estar falando esse tipo de coisa óbvia aqui. Tá? Eu não deveria estar falando e me expondo quase 3 horas da manhã que estou gravando esse vídeo para falar o óbvio, tá? Então, eu vou falar sobre o Paulo Autuori um pouquinho depois, mas só de atacar o mensageiro, só de usar ad hominem, enfim, já desqualifica qualquer tipo de debate, tá? Mas vamos lá, né? Tais comentários, tecidos sem nenhum conhecimento sobre as finanças e sobre nossa capacidade de lidar com crise, nos ofende. Eu vou falar sobre finanças daqui a pouco, tá? A nota continua. Pois o esforço e comprometimento aplicado para manter a segurança e a saúde de nossos atletas e colaboradores vieram de recursos próprios e de gestão independente. É um clube onde a gestão é exercida de fato, de direito de fato, pelo seu presidente. Tá. Qual presidente? Primeiro, o Bangu, para quem não conhece, vamos lá. O Bangu ele é dividido em 3 sedes, tá? A sede da piscina, a sede social e o estádio, tá? Ele tem esses três patrimônios, tá? Na sede social fica o senhor Ângelo Marques Ferreira, tá? O senhor Ângelo Marques Ferreira, inclusive, e também é responsável diretamente pelo clube inteiro, porque ele é o presidente do Bangu. Só que, com diversas conversas com ele, né, com diversos contatos, obviamente ele não entende do Bangu e não entende de futebol. E muito se estranha porque ele está ali ainda, tá? Ele obviamente tem a sua história dentro do clube, ele deve, enfim, a gente respeita uma história dele em relação ao que ele fez e o quanto que ele ajudou. Contudo, não era para ter mais, não era para ele estar ali mais, tá? Não era para estar como presidente do clube, né? Até porque, enfim, ele é um senhor de idade
e desconhece sobre futebol e sobre a história do próprio clube, né? Muitas informações que ele deu, inclusive, a pesquisas de escola, né, de colégios da região, que vão ao clube, né? Porque o clube é uma referência na região, ele dá informação errada. Então, né, vamos lá. Esse é o presidente do Bangu Atlético Clube, o senhor Ângelo Marques. Na sede social, a gente vai passar para a piscina. Geralmente quem cuida mais da piscina é o senhor Fábio da Paz. Ele é da parte do patrimônio do clube e fica responsável por aquela área ali. Inclusive é uma pessoa muito pouco acessível, né? E quando é contrariado ele xinga, enfim, é uma pessoa totalmente antidemocrática, enfim, não consegue lidar com o diferente. Quanto ao senhor Jorge Francisco Varela da Costa, o senhor Jorge Francisco Varela da Costa, ele é presidente do Conselho Diretor de Futebol do Bangu, tá? Ele se intitula muitas vezes para lá e para cá como presidente do Bangu, ele não é, tá? Ele não é presidente do Bangu. E por conta desse poder que ele tem no futebol, ele tem autonomia para, enfim, gerir toda a parte de futebol. Então, quem é o presidente dessa relação aí? E tem o senhor Johnny também, que é presidente do Conselho Deliberativo. E tem outros conselhos que a gente não sabe quem são os presidentes desses conselhos, porque o Bangu ele não divulga, tá? Então, qual presidente que vocês estão falando, tá? E sobre finanças, o Bangu ele não publicou no dia 1º de julho, tá? O seu balanço do ano passado, de 2019, tá? O Bangu ele deveria publicar esse balanço no dia 30 de abril, que era o prazo limite. Não publicou, então já está fora do prazo. Como é que quer falar sobre a questão financeira se ninguém sabe da situação financeira do Bangu? Ninguém conhece, porque vocês não divulgam, vocês não são transparentes. Tá? Então essa narrativa, vocês não conhecem, claro que ninguém conhece, vocês não divulgam. Óbvio que ninguém vai conhecer. Ué, inclusive a gente fica cobrando o tempo todo e vocês não publicam. Tá? Vocês não publicam, vocês estão fora do prazo. Tá? Então, essa narrativa também não cola. Tá? Vamos lá, a nota vai continuar. Para seu conhecimento, nessa crise, redesenhamos nossas propostas e fizemos uma reengenharia para suportar esse momento. Dentre elas, a oportunidade de manter nossos atletas concentrados e nos adequarmos a medidas sanitárias fundamentais para fazermos nossa parte para superar as dificuldades, tá? Em função da Covid-19, sem deixar de honrar nenhum dos nossos compromissos assumidos. O que talvez não se possa afirmar aconteceu mesmo com o clube do qual o senhor faz parte, elevado à categoria de detrator e porta-voz-mor, sob os auspícios contemplativos e permitidos por quem não deveria fazê-lo em altitude injustificável e inexplicável. Tá? Ele pegou alguns adjetivos pouco comuns para agredir. Inclusive o Rubens Lopes ele é mestre nisso. Tem uma nota dele que ele direciona ao Flamengo e Fluminense quando estão obrigados com a federação, em que ele usa diversos adjetivos e diversas palavras que são incomuns, né, como se fosse algo a deixar ele por cima. Isso aí é infantilidade. Ele deve ter pesquisado a palavra lá e colocar, não, isso aqui é maneiro, vou colocar lá. É isso aqui. Tá? E vamos lá. Pegar aqui, ó, redesenhamos nossas propostas e fizemos reengenharia para suportar esse momento. Que engenharia? O que vocês publicaram foram transporte de atletas dentro de uma van, treinamento, né, dentro do estádio, enfim. Treinamentos também fora, quando estavam totalmente isolados, então foram treinamentos via conferência. Fotos e vídeos de pessoas treinando e higienização do estádio. Foi só isso. Cadê a reengenharia para suportar esse momento? Que engenharia é essa? Cadê a publicação? Cadê os artigos publicados no balanço do clube? Aqui é a relação no site do clube. Cadê? Não tem. Então, assim, vocês apontam o dedo falando que ele não conhece nada, sendo que vocês não fornecem informações nenhumas. Então vocês apontam o dedo falando que ele não conhece, sendo que vocês não informam nada. Então fica muito fácil você falar dessa narrativa de que você não conhece, você não sabe o que está falando, sendo que vocês não divulgam informação. Tá? Então, isso aí, enfim, isso não cola, tá? Isso não cola, tá? Aí vem a nota repetindo, tá? Temos orgulho
por ter feito algo importante para a sociedade nesse momento tão delicado, como a aplicação de testes de coronavírus, investigações sorológicas, periódicas e controle de todo o grupo de trabalho. Bom, o que eu vejo como o clube vem se portando é pegar uma narrativa do Flamengo, né? O Flamengo está fazendo todo um movimento de bastidor, seja na política institucional, aí eu pego na parte estadual, municipal e federal, indo a Brasília, enfim, falar com o prefeito, com o governador, tentando viabilizar a volta ao futebol nesse momento que não é para voltar, tá? A Castori já falou que é contra a volta ao futebol. E nesse período, o Bangu vai ficar na dele, né? Mas qual é a dele? Se ele ficasse na dele e não falasse nada, ficasse, olha, vamos só esperar as autoridades, né? Não, ele encampou junto com o Flamengo, né? Ele capitaneou, né? Essa volta ao futebol, né? Esse movimento de volta ao futebol. E foi um dos primeiros clubes a treinar, inclusive. Então, que orgulho é esse? Sendo que uma boa parte da torcida está contra. Você só se recebem elogios de flamenguistas. Só flamenguista está elogiando o Bangu. Vocês repararam na postagem de vocês, na rede social de vocês? Qual é o público que vocês querem lidar? Vocês querem lidar com flamenguistas? E Flamengo hoje, gente, Flamengo não é referência positiva de tratamento a pessoas para nada. O Flamengo, inclusive a diretoria do Flamengo, ela é conhecida pela sua frieza glacial, tá? Eles não estão nem aí pro Bangu. Eles não estão ligando pro Bangu. O interesse deles é planilha, números, lucro. Acabou. Tá? Nem para flamenguistas no geral eles estão lidando. Tá? Estão lidando com planilha. Tá? Inclusive a gente vê muito a postura tanto do presidente quanto dos diretores. Né? Então a gente já tem uma referência não tão positiva quando se trata de diretoria do Flamengo. Tá? Então esse orgulho de ter feito algo importante para a sociedade é o quê? Você ser gado e seguir o líder da boiada. E eu tô falando líder da boiada tanto na questão política institucional quanto na política de clube, tá? Então, entendam como quiser. E sobre esse tal orgulho, né, que falam, né, eu tenho certeza que funcionários e jogadores do Bangu não se sentem orgulhosos do Bangu ser o primeiro clube a jogar no país, né, junto com o Flamengo, no meio de uma pandemia, né, com que alguns estão negando, estão falando que já passou, sendo que não passou nada, os números ainda estão ruins. O Bangu jogando, né, enquanto no hospital ao lado, feito às coxas, alvo de investigação. No mesmo dia que o Bangu estava jogando ali, morreram 2 pessoas. Então acho que não se sente muito orgulhoso quem participou disso, né? Ao contrário de que se sente orgulhoso participando dessa insensatez, enfim, eu não consigo descrever esse tipo de movimento. E achei legal, aí é questão de caráter. Como a diretoria do Bangu já se orgulha desse movimento, a gente já conhece, né, o caráter dessas pessoas. Agora, jogador, funcionário, eu acho que não se orgulha tanto assim, não. Eu acho que, pelo menos para eles, isso foi uma mancha. Eu acho que não vou falar com orgulho que na carreira deles, no Bangu, jogou e eles fizeram parte, né, enquanto o Bangu estava jogando, né, enquanto morriam pessoas ao lado. Então, acho que isso não tem muito o que acrescentar, né? Ou se tiver orgulho mesmo, aí é questão de caráter. E a nota vai continuar, tá? E, inclusive ironizando o Botafogo, né? Vou falar daqui a pouco. Desejamos sucesso ao Botafogo com seus projetos para que em 2020, sob o seu comando e eficiente trabalho demonstrado e concluído nos últimos anos em outros clubes, né, consiga conquistar posições melhores do que um 15º lugar no Campeonato Brasileiro e, quiçá, o título que há um quarto de século não sabe que seja a diretoria, né, que assina a nota. Só uma coisa, diretoria do Bangu Atlético Clube. Quem são vocês para falarem do Botafogo? Vocês estão vendo o Banguense defender Botafogo agora, né? Mas é isso mesmo. Quem são vocês para falarem do Botafogo? O Botafogo, mal ou bem, está jogando Série A do Brasileiro. O Botafogo, mal ou bem, pode até cair, mas sobe. O Botafogo, mal ou bem, está jogando contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras. O Botafogo está jogando contra o Atlético Paranaense, com o Bahia. O Botafogo está jogando contra esses clubes. Tá? O Bangu hoje disputa jogos com o Gonçalense, Maricá, Resende. Tá legal? Contra um Boa Vista da vida. Né? E ainda perde o Boa Vista.
né? O que é vergonhoso para qualquer tipo de clube perder Boa Vista, tá? Um clube de empresa, tá? E aí? Vocês querem falar o quê? O que vocês querem falar do Bangu Atlético Clube? Que vocês deixaram essa situação, tá? O Rubens Lopes, eu vou falar sobre a relação dele com o clube. O Rubens Lopes, ele é grande benemérito do clube e ele é um dos dois que ainda estão vivos, tá? E o Rubens Lopes, no Bangu, né, chegou ao Bangu, né, tomou o poder em 89. Desde então, não há qualquer tipo de chapa que seja oposição, né, ao seu processo eleitoral. Dentro do processo eleitoral do Bangu, ele foi muito mais fechado e muito mais dificultado porque o estatuto ele foi reformulado sobre a sua gestão. E sob a sua gestão, ele conseguiu amarrar tanto o estatuto que é praticamente impossível hoje você se candidatar ao Bangu Atlético Clube como algum cargo, seja para presidente ou para conselho, enfim, é praticamente impossível, especialmente para presidente, porque para presidente você tem que ter um voto de um grande benemérito. E ele é um desses grandes beneméritos. E cadê a chapa de oposição nesse tempo todo? Desde 89, tá? Muito do que acontece dentro do estádio, tá? Sobre discussões, enfim, a gente sabe que, infelizmente, vão ser rotina, né? São rotina desde a década de 90 e mais para a década de 2000 e 2010, que ficou muito mais aceso, porque a gente tem mais acesso à informação pela internet. Cara, só um adendo, né? Pra ver quanto de influência o Rubens Lopes tem no Bangu, né? A filha dele já foi advogada do clube algumas vezes, tá? E o seu genro, no caso, né? Ele é marido da sua filha, hoje é distribuidor de camisas no Bangu, né? A gente não pode dizer que ele é treinador porque isso ele não é, mas ele tá lá exercendo essa função muito mal, né? Muito mal, né? Com números ridículos, não é demitido, desrespeita a torcida, né? Responde, aponta dedo na cara, ri quando o torcedor é agredido por seguranças. Enfim, esse cidadão tá como treinador do Bangu Atlético Clube, né? O seu genro. Então, essa é a influência que o Rubens Lopes tem no Bangu, né? Se dependesse de vocês, né? Como depende ainda de algumas coisas, a gente não conseguiria qualquer tipo de informação, né? O pouco que a gente tem de informação não ajuda qualquer tipo de narrativa que vocês querem encampar, que vocês querem levantar qualquer tipo de bandeira, enfim, de bandeira democrática. Vocês não têm qualquer tipo de moral para falar sobre isso, tá? Então vocês não têm poder de moral para falar do Botafogo, para falar do Autuori, porque assim, ao contrário do Autuori, que por onde passou foi vencedor, que é uma referência dentro do meio de futebol, onde boa parte dentro do futebol o respeita pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo, tá? Ele deixa as portas abertas por onde passa. No Bangu é diferente. Vocês, dentro do clube, vocês fecham a porta, se apossam do clube e quem pensa diferente não pode entrar, tá? Porque a porta está fechada. O poder é de vocês. Infelizmente. Então essa narrativa e essa nota vergonhosa para a história do clube não representa qualquer tipo de valor que o Bangu construiu na sua história, tá? E aos jogadores, tá? Não pensem que vocês estão representando esse tipo de diretoria, não. Vocês estão vestindo uma camisa que o Marinho vestiu, tá? Marinho foi seleção brasileira. Zizinho, o maior craque da Copa, jogou com essa camisa, tá? Zizinho é só o ídolo do Pelé. Domingos Zagueiro, o maior zagueiro de todos os tempos. O Birajara Mota, que é o maior goleiro da história do Bangu. Tá? Paulo Borges, Ari Clemente, enfim, vários jogadores, tá? O seu Enio, até o fim da vida dele, estava lá na piscina atendendo, enfim, torcedores e sócios do clube que poderiam entrar lá. E toda vez que o Enio estava lá, eu conversava com ele várias histórias, porque ele amava esse clube, porque ele valorizava esse clube. Ele mesmo com um problema de saúde lá, estava lá trabalhando, tá? O seu Adelino Mota, que foi expulso pelo quadro social do Bangu, na gestão do Rubens Lopes, dentro da Assembleia lá, ele foi o maior narrador da história do clube, valorizou a imagem desse clube aqui e foi expulso do quadro social porque não concordava com esse tipo de postura. Esse tipo de postura de um adolescente de 15 anos, rebelde sem causa, que parece que escreveu essa nota aqui, com essa mentalidade pequena, não representa qualquer tipo de manguense, tá? Seja aqui dentro do Rio de Janeiro ou seja fora, tá? Então, ao seu Autuori muito, enfim,
me solidarizo agora, peço desculpas pela postura da diretoria do clube para qual eu tô torcendo, tá? Eu não vou deixar de ser banguense por causa disso, tá? Pelo contrário, eu vou lutar junto com outros banguenses para que a imagem do Bangu seja resgatada, tá? Dependendo da torcida, a imagem do Bangu sempre vai estar por cima, tá? E a gente vai estar corrigindo qualquer tipo de postura infantil, né? Nem infantil, porque muito a gente aprende com crianças, tá? Mas nessa postura imatura, tá? Nessa postura desrespeitosa, com qual um clube como o Bangu, que é de vanguarda, enfim, não merece ter esse tipo de gente que está com a sua caneta e está representando, tá? Então, desculpas ao autor, tá? E aos banguenses, tá? A gente, enfim, sabe como é essa situação, só que a gente tem que continuar mantendo os valores e a imagem do clube por cima, tá? A gente tem que manter a imagem do Bangu límpida, porque o Bangu Atlético Clube como instituição vai ficar. Esses que estão aí vão sair, vão morrer, tá? Um dia eles vão morrer, o Bangu não vai morrer. Dependendo da gente, a gente vai continuar mantendo esse clube vivo. E o Bangu vivo é muito graças aos seus torcedores, tá? Então é isso, tá? O recado tá dado, tá? E não preciso mais falar sobre esse tipo de assunto porque encheu, tá? Então um grande abraço e, enfim, até mais.